E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista de tarefas usando HTML, CSS e JavaScript. E nessa lista de tarefas a gente vai ter a oportunidade de adicionar, de marcar feita e também de deletar. Outra coisa também que a gente fez foi usar local storage, para quando a pessoa recarregar a página, a tarefa ainda vai estar aqui. Então para o vídeo de hoje a gente vai precisar de 3 arquivos. O primeiro vai ser o HTML, o CSS e o JavaScript. E aqui a gente já pode começar com o HTML. Então a gente vai fazer a estrutura HTML. Aqui eu vou mudar o nome para lista de tarefas. Depois disso eu vou linkar o CSS. Então eu já posso linkar aqui. E também já vou colocar o JavaScript. Eu vou linkar o JavaScript. E aqui no JavaScript, na tag script, a gente vai colocar before. Outra coisa que a gente vai precisar usar aqui no head vai ser um link, porque a gente vai estar usando ícones na nossa página. Então a gente vai estar usando os ícones do Google Fontes. Então para isso a gente só vai precisar colocar o link dele aqui. E aí a gente já pode utilizar os ícones dele. Agora aqui no body a gente só vai precisar fazer uma div com a classe container. Dentro dela aqui a gente vai colocar um h1. A gente vai colocar lista de tarefas. E depois, embaixo dele, a gente vai fazer um formulário. Então, vai colocar um form aqui. A gente não vai precisar desse action. E aqui dentro a gente vai colocar um input, tipo text mesmo. E aqui dentro eu vou colocar um placeholder, que vai ser adicione seu texto. Embaixo dele aqui a gente vai fazer um botão, que a gente vai colocar aqui dentro só adicionar. E depois do form a gente só vai precisar de um L. E a gente vai colocar um ID aqui, que vai ser tarefas. E a gente vai salvar. Então agora, em vez de a gente ir para o CSS, a gente já vai para o JavaScript. E depois a gente vai para o CSS. Agora a gente consegue ver como está ficando o nosso projeto aqui na tela. Então aqui no JavaScript a gente vai precisar selecionar dois elementos. O primeiro vai ser o formulário. Eu vou colocar constform aqui, document.querySelector. E eu vou colocar aqui form, que só tem um na nossa página. E aqui embaixo vou precisar agora do UL que a gente fez. Vou colocar aqui container, document.querySelector. E aqui eu coloquei o ID de tarefas. Então depois de selecionar o formulário e o UL, a gente vai fazer outra variável, que vai se chamar tarefas. E aqui dentro, como a gente está usando o local storage, a gente vai checar se tiver alguma coisa no local storage, a gente vai colocar aqueles dados aqui nessa variável. Se não, a gente vai colocar um array vazia. Então, para isso, a gente vai colocar aqui local storage.get items. E o nome que a gente vai querer colocar lá vai ser tarefas mesmo. Aqui falta um S. Então, se tiver alguma coisa lá, a gente quer que ele retorne o valor que está lá. E quando ele retorna aqui, ele retorna como se fosse um texto. E a gente quer que ele retorne já como se fosse uma array. Então aqui eu vou colocar um json.parse e só precisa colocar ele dentro aqui. E agora ele já vai retornar como se fosse um array. E aqui, se não tiver nada, a gente vai colocar um array vazio e vamos fechar. A gente pode salvar. E aqui a gente já pode começar fazer nosso código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser no form. A gente vai colocar aqui form.addEventListener. Quando a gente submete, quando submeter, a gente quer que rode essa função. E aqui nessa função a gente vai querer colocar um e aqui como parâmetro.
E aqui a primeira coisa que a gente vai querer fazer vai ser e.prevent default. Que quando a gente não quer que recarregue a página, porque se não tiver isso aqui, quando a pessoa apertar adicionar, ele vai recarregar a página. A gente não quer isso. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser um if. Então, o que a gente quer nesse if? Que se tiver aqui vazio, ele não adicione também. A gente quer que ele só adicione quando a pessoa escrever alguma coisa aqui dentro. Então, aqui a gente vai colocar e.target. E aqui a gente pode colocar no elemento 0 aqui, que vai ser o primeiro, que vai ser esse input. E aí a gente coloca value.length tem que ser maior do que 0. Aí aqui dentro a gente vai colocar tarefas, que vai ser aqui nossa array, que vai estar todas as tarefas, então eu vou colocar um ponto push. E aqui dentro a gente vai querer colocar um objeto. A primeira coisa que a gente vai querer vai ser o nome. Então o nome vai estar no input aqui. Então vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente pode até copiar e colar. Depois a gente vai querer colocar um ID, que vai ser importante para quando a gente querer deletar. E aqui, para esse ID, eu vou colocar um math.random, que ele vai dar um número aleatório para a gente. E também a gente vai ter outra função chamada check, que é para ver se a pessoa marcou a tarefa feita. E vamos colocar aqui com valor de falso. Então, como padrão, quando a pessoa criar, ele vai estar falso. Depois disso, a gente vai fazer agora a função que vai mostrar as tarefas. Então, eu vou colocar aqui, mostrar tarefas. E aqui eu vou chamar, e agora eu vou construir essa função aqui. Então, eu vou vir aqui em cima mesmo, eu vou colocar um const, mostrar tarefas. Vou criar uma parent function, e aqui dentro eu vou fazer o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser selecionar o container.inner HTML para ser igual a uma string vazia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ir no UL e ele vai esvaziar todos os elementos que tem lá no UL. Depois disso, a gente vai em tarefas e vamos fazer um for each. E nesse for each, a gente vai colocar um parâmetro e. E aqui dentro, a gente vai colocar um container.inner HTML. E aqui, em vez de colocar só igual, a gente vai colocar mais igual. E aqui dentro é o que vai a nossa tarefa, como fosse um HTML. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser colocar um li. E aqui no li eu vou colocar um id nele, que vai ser o id, vou colocar aqui e.id. Então, depois disso, eu vou colocar um input aqui, input do tipo checkbox. Também eu vou colocar uma classe para estilizar, chamada check. E aqui uma coisa muito importante que a gente vai fazer vai ser checar se está marcado verdadeiro ou falso aqui no objeto, no check. Então a gente vai colocar aqui e.check. Então, se for verdadeiro, a gente quer que coloque aqui check. Se for falso, a gente só coloca uma string vazia. E aqui a gente pode fechar. A próxima coisa aqui vai ser um span que a gente vai fazer. E dentro desse span, a gente vai colocar e.nome. Então, aqui embaixo desse span, a gente vai colocar um ícone, que vai ser o ícone para a pessoa deletar a tarefa. E aqui nesse ícone, a gente vai adicionar na classe aqui dele um delete. Então, se a gente for aqui na página, a gente já pode ver que se a gente escrever qualquer coisa aqui, ele já vai adicionar a tarefa. Agora, o que a gente vai precisar fazer vai ser adicionar as funcionalidades de deletar e de marcar feita a tarefa. E para isso, a gente vai fazer outra função aqui. Eu só vou colocar tarefa, o nome dessa função. E nessa função,
a gente vai selecionar o LI. Então, a gente vai colocar document.parselectAll, aí vai selecionar todos os LI. A gente vai fazer um for each. E aqui a gente vai colocar o E como parâmetro. E o que a gente vai querer fazer? Então, para cada um do LI, a gente vai querer adicionar um Edge Event Listener, que vai ser clique aqui, quando a pessoa clicar. Aqui a gente vai fazer a função com um parâmetro A. Então, aqui, o que a gente quer ver? Se if o a.target.class list.value.includes delete. Então, aqui que ele está fazendo aqui, ele está indo no elemento em si, ele está vendo se a classe do elemento ela contém esse delete aqui, que seria esse ícone. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar tarefas para ser igual a tarefas. E aqui a gente vai filtrar. Agora eu vou colocar um B aqui para como fosse o parâmetro. Vamos colocar se b.id não for igual a e.id. E esse e.id vai ser um texto, que a gente quer que seja um número. Então a gente só precisa colocar um mais aqui na frente dele, que já vai fazer isso. E aqui a gente quer, depois de ele fazer isso, ele rode de novo a função mostrar a tarefa, para tirar ela da tela. Então a gente vai rodar aqui de novo. E depois de a gente fazer essa função de tarefas, a gente precisa chamar ela, para fazer ela funcionar. Então a gente só precisa vir aqui em mostrar tarefas e chamar ela. Então posso colocar aqui embaixo, tarefa e chamar. Agora a gente vai salvar e vamos ver como ficou na tela agora. Então aqui eu posso criar uma tarefa para estudar. E se eu apertar aqui, ela vai sair. Agora aqui, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser quando a gente clicar aqui, marcar. E isso vai ser importante para quando a gente estiver usando o local storage. Para quando recarregar a página, saber se está marcado ou se não está marcado. Então aqui eu vou fazer outro if aqui embaixo. Eu vou adicionar quase a mesma coisa que está aqui. Então eu posso copiar, colar. A única diferença vai ser aqui no delete. Em vez de delete, a gente vai colocar check. E aqui dentro, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar o index dele. Então eu vou colocar aqui um const index igual, vai ser tarefas ponto find index. E dentro desse index aqui a gente vai fazer uma arrow function, que aqui eu vou colocar um i como parâmetro. E aqui a gente vai fazer esse i.id, que vai ser o id das tarefas, ser igual, vou colocar um outro a mais, a e.id. A gente precisa colocar aqui o mais, porque esse aqui vai ser um número, esse aqui vai ser um texto. Quando a gente coloca esse mais aqui, ele vai virar um número. Então, se isso for verdade, se o ID da tarefa aqui e o ID do lugar onde a gente está clicando for o mesmo, ele vai retornar um index, que vai ser o número onde ele está na array. Então, aqui eu vou colocar tarefas, vou abrir colchetes e vou colocar o index, que vai ser o lugar onde está a tarefa. E aqui eu vou colocar check. Aí aqui eu vou colocar igual, que a gente quer mudar o valor. E aqui uma coisa muito interessante que a gente pode fazer, a gente pode pegar isso aqui de volta, pode colocar aqui, então esse aqui vai ser o valor. E se a gente colocar o ponto de exclamação aqui, ele vai mudar esse valor para o contrário. Então se for verdadeiro, ele vai colocar falso, e se for falso, ele vai colocar verdadeiro. Isso aqui vai ser tudo que a gente vai precisar aqui. Agora a próxima função que a gente vai precisar fazer, e vai ser a última, vai ser a função para salvar no local storage. Então eu posso colocar aqui fazer um arrow function, e aqui a única coisa que vai precisar fazer é ser
local storage, ponto set item, e aqui eu vou colocar o nome dele, que vai ser tarefas, vai ser o mesmo nome que eu coloquei aqui, e aqui eu vou colocar uma vírgula, e depois aqui eu vou colocar um JSON, ponto stringify, porque precisa ser um texto, então isso aqui vai fazer com que vire um texto, e eu vou colocar aqui tarefas. Então a gente vai precisar chamar esse save aqui, primeiro quando a gente criar as nossas tarefas, então aqui embaixo a gente colocar um save. Depois a gente pode colocar aqui quando a gente deletar a tarefa, a gente colocar um save. E depois aqui, quando a gente marcar que a tarefa foi feita. Então aqui a gente só vai precisar fazer mais uma coisa, que no final de tudo a gente pode vir aqui e colocar Windows, pronto, Add Event Listener, que quando carregar, a gente quer que ele carregue essa função aqui, que vai mostrar as tarefas aqui no nosso site. E agora a gente só salva e vamos ver como ficou. Então aqui se a gente adicionar estudar, vamos adicionar mais um. E se a gente apertar aqui e recarregar a página, ele vai continuar aqui. Uma coisa que a gente vai precisar também fazer é que quando a gente criar alguma coisa aqui, a gente quer que resete isso daqui, como fosse o padrão dele. A gente só vai vir aqui no formulário que a gente fez no Advent Listener e vai vir e.package.reset. E agora, quando a gente criar qualquer coisa aqui, ele já vai tirar. Então, para o nosso JavaScript, isso aqui vai ser tudo que a gente vai precisar. Agora a gente vai ir para o CSS. Então, agora vamos para o CSS. Então, aqui no CSS a gente vai usar uma fonte diferente. Então, eu já peguei aqui o import dela, que a gente está usando do Google Fonts, dessa fonte que é Roboto. Então, a primeira coisa, a gente vai resetar a margem 0, colocar um padding 0, um box size, border box, e vamos colocar a fonte aqui já. A próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no body, e no body a gente vai colocar um height de 100VH, a gente vai querer centralizar nossos elementos, então vou colocar um display grid, place content center, e vamos também colocar um background color, que só vai precisar background aqui, e aqui a gente vai colocar um linear gradient, e aqui no valor a gente vai colocar to top left, e aqui a gente vai colocar as duas cores que a gente vai ter. Então essas vão ser as duas cores que a gente vai estar utilizando para esse background. Então agora aqui embaixo desse bar a gente tem um LI, a gente só precisa colocar um list style none. Vamos selecionar o container e vamos colocar um background color aqui, que vai ser branco. Vamos colocar um border radius de 10 pixels. E vamos colocar um height de 400 pixels. Um padding de 20 pixels. Um width de 350 pixels. E um box shadow. E aqui a gente vai colocar um 0, 0, 10 pixels. E a gente vai colocar aqui essa cor aqui. E aqui a gente vai colocar essa cor aqui que vai ser um pouquinho transparente. Aqui a gente vai colocar um H1, vamos colocar um font size de 30 pixels e um font weight de 300. Vamos salvar. A gente já pode ver como está ficando aqui. Agora aqui embaixo vamos colocar um form. Aqui no form a gente vai colocar um display flags. Vamos colocar um align items center. E vamos colocar uma margem na vertical de 10 pixels. E na horizontal vamos colocar nada. Depois do form a gente vai colocar o form input
E aqui a gente vai colocar um width de 250 pixels. Vamos colocar um padding de 10 pixels. Um border radius. E aqui a gente vai colocar 5 pixels, 0, 0, 5 pixels. E depois do border radius, a gente vai colocar um border normal, border, um pixel solid. Vamos colocar essa cor aqui, 179, 179, 179. E vamos colocar um outline. Não. Vamos salvar. Ela vai ficar assim. Agora a gente vamos lá, form botão, que vai ser o botão de adicionar. Vou colocar um width de 100 pixels. Vamos colocar um padding de 11 pixels. Vamos colocar um border radius. E aqui a gente vai fazer o contrário. Vamos colocar 0, 1, 0, 5 pixels, 5 pixels, 0. Vai ser o contrário que a gente colocou aqui. Depois, a gente vai vir aqui em cima, vai pegar aquele background que a gente fez aqui. Vamos selecionar ele, vamos copiar. A gente vai colar aqui. Vamos colocar um border none. Um color, vamos dar a cor para branco. E um cursor pointer. Pode salvar. E assim que ficou o nosso formulário. Input e o botão adicionar. Agora a gente vai mexer nas tarefas mesmo, vamos organizar elas. E para isso a gente vai voltar aqui no JavaScript e vamos adicionar aqui uma div, só para ajudar no estilo da nossa página. Agora aqui eu vou pegar o LI, eu vou colocar um width de 100%, vou colocar um display flex, um justify content space between, e vou colocar um padding de 7 pixels. Depois vou colocar um ponto delete, que vai ser o ícone. Aí a gente vai colocar um cursor pointer e também vamos colocar um font size de 19 pixels. 19 pixels. Depois a gente vai ponto check. E aqui a gente só precisa colocar uma margem right de 10 pixels. E depois a gente vai querer também colocar uma coisa no texto aqui. Fazer aqui uma linha. Então aqui a gente vai colocar ponto check, checked. E aqui eu vou colocar um mais spam. E aqui eu vou colocar um text decoration line through. E vou salvar. Então assim que ficou a nossa página. A gente pode adicionar alguma coisa aqui. A gente pode marcar. A gente pode recarregar a página que ele não vai sair. E a gente pode também deletar um deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.